esse seminário de família. Jesus, família e amigos. Glória a Deus. Aprendendo com Jesus. Assim é João 13. O versículo 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até ao fim. Vocês poderiam, por gentileza, dizer isso? Os amou até ao fim. Depois da pregação, eu tenho meu livro, Princípios da Liderança de Paulo, Inspiração e Estratégia para o Ministério e a Vida Cristã. São livros que eu apresento ao Senhor, se tivesse sobre a sua família, o seu ministério. Eu esqueci. Depois eu entrego muito teste. Sim, eu não estou me sujo não, porque meu grupo me deve sujo. Aí, cada livro, irmãos, por R$30, nos fica por R$50. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 1, diz que antes da festa, Jesus, sabendo que já estava chegando a hora de passar para o Pai, através da sua, ele amou os seus. Sabendo que estava indo para o Pai, ele amou os seus. Como que ele nos amou? Versículo 3: sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Perceba que o versículo 1 diz que Jesus sabe que já está na hora de voltar para o Pai. O versículo 3 diz que Jesus sabe que todas as coisas já estão em suas mãos. Ele se levanta da ceia, no versículo 4, tira as vestes, toma uma toalha. As vestes que ele tira é aquela capa sem costura, que só sacerdotes e reis usavam. Então ele tinha a roupa de sacerdote e rei, e os soldados acharam essa capa tão interessante que lançaram sorte sobre ela para ninguém ficava com ela. Não rasgaram essa capa, mas lançaram sorte, negociaram. Quando Jesus foi crucificado, ele pega a toalha e coloca na cintura, por isso o texto diz: cingiu-se. Depois ele pôs água na bacia. Imagine, por favor, Jesus se levantando de uma ceia, tira a roupa oficial, fica só com a roupa de baixo, pega uma toalha, coloca na cintura, pega a água, enche uma bacia, arrasta a bacia até os pés dos discípulos. É isso que ele está fazendo. Tendo amado os seus, sabendo que estava na hora de ir para o Pai, sabendo que todas as coisas já estavam em suas mãos, se levantou da ceia, tirou a capa, pegou a toalha, colocou na cintura, pegou água, encheu a bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, um por um, e enxugava com a toalha na cintura. Não sei se você lembra de Mateus capítulo 13, o texto diz que João disse: eu não sou digno de desatar as alparcas, as sandálias dos pés de Jesus. Por quê? O menor servo da casa, quando chegava alguém na casa, ele se ajoelhava, tirava as alparcas da pessoa convidada para lavar o pé daquela pessoa. João diz em Mateus 3 que, diante da grandeza de Jesus, ele se sente indigno de se comportar como o menor servo de um cara. Isso quer dizer que
Jesus é simples demais. Quando Jesus está lavando os pés deles, aí chega o pé de Pedro. Aí quando chega o pezão do Pedrão encolhe o pé e diz: o Senhor não vai lavar meu pé, nunca me lavarás os pés, Senhor. Tu não lava meus pés. Pedro vai dizer: tu és grande, soberano, todo de tudo já está na tua mão. O mundo está na sua mão, eu não sou para meu pé. Não, o Senhor não vai lavar meu pé. Aí Jesus disse a Pedro: o que eu faço você não faz, não sabe agora, mas vai entender depois. Mas nunca me lavar o pé. Pedro é teimoso, não, gente, nunca. Lavar meu pé não, que é isso, Senhor? É isso. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem comunhão. Se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro: é o seguinte, lava a cabeça, lava a mão, lava todo. Como que diz: não me deixa fora da comunhão hoje. Versículo 13, Jesus diz: vós me chamam. Versículo 12: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, ou seja, ele acabou de lavar os pés dos discípulos, enxugar os pés dos discípulos, se levantou, tirou a toalha, devolveu a toalha, empurrou a bacia, pegou a capa, colocou suas. Depois que terminou de lavar os pés, tomou as vestes, se assentou outra vez à mesa de Pedro e disse-lhes: entenderam o que eu acabei de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Ele não está mandando você literalmente chegar onde tiver a pessoa, pegar uma bacia e lavar o pé. Ele está ensinando duas coisas: seja humilde e sirva as pessoas ao seu redor. Eu dei um exemplo: como eu fiz, faça. Pois o servo não é maior do que seu Senhor. Jesus é o Senhor e nós somos os servos. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus é quem nos enviou e nós somos os enviados. Se ele que envia fez o serviço menor, por que não nós, os enviados? Por que não fazemos também o menor serviço para a glória dele? Quem entendeu o que Jesus fez, diga amém. Pastor, o que tem a ver o tema Jesus, família e amigos? Primeiro, os discípulos eram a família de Jesus. Jesus tinha uma família na terra? Tinha. Começa com José, Maria, seus irmãos e seus discípulos. Se não vejamos, Mateus 12, 48. Ele, porém, respondendo, disse ao que me falara: quem é minha mãe? Esse chegaram para as pessoas e disseram: sua família está lá fora, está te chamando. Aí Jesus disse para esse que trouxe o recado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendeu a mão para seus discípulos, Mateus 12, 49, e disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, irmão. Jesus apontou para os discípulos. Então os discípulos formavam a família de Jesus. João capítulo 20, versículo 17, Jesus disse a Maria Madalena: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá para os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus chamava os discípulos de meus irmãos. Versículo 1: amou os seus até o fim. Amar até o fim aqui significa amá-los completamente, amá-los totalmente. O que Jesus sabe? Ele sabe no versículo 1 que já está voltando para o Pai. Ele está pertinho do Pai. Faltam no máximo 7, 8 dias para ele ter toda a glória devolvida, como ele disse em João 7. Pai, devolve aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo
mais perto de gente. Aleluia, Deus. Tem mulher de Deus que fica chata quando cresce na intimidade com Deus. Tem os obreiros que ficam pais chato quando vira presbítero. Teve um pastor de São Paulo que foi levado ao presbitério. Aí aquela glória, eu sou presbítero. Aí outro dia que acordou, a esposa, meu bem, não dá café. Meu bem, não, presbítero. Tem gente na família, entre os amigos, só porque é íntimo de Deus, só porque é o que mais ora, só porque é o que mais jejua, não conversa mais na linguagem de ninguém. Vai pro monte, aí desce o monte, cuspindo fogo, aí o colega pergunta, e aí, que oração? 11 reverendo. Não briga com a esposa, não briga com os filhos, ou ela não briga com o marido, não briga com os filhos. Por quê? Porque ela pensa que santidade acaba afastando. Jesus é simples demais. Ele está conectado ao Pai, ele está perto do Pai, e naquele momento que ele poderia se sobreviver, porque tem gente que pensa que comunhão com Deus é se angelicalizar. Na hora que ele tem a chance de se parecer um anjo, ele quer mais um anjo e faz o serviço do menor céu de uma casa. Segunda coisa que ele sabia, versículo 13, ele sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. O Pai falou para ele, filho, tu já és bom de tudo, meu filho de tudo. Mesmo assim, o texto diz, ele amou os seus até o fim, sabendo que dominava tudo, amou os seus até o fim. Tem gente que só ama na família, tem gente que só ama os amigos enquanto não tem nada. As coisas começam a melhorar, começam a dominar algumas áreas, começam a dominar algumas coisas, começam a ter algumas conquistas, já não consegue amar. Não confio em ninguém. E uma cuidado positivo de gente que diz que não confia em ninguém. Talvez seja você que seja digno da confiança de alguém. Porque se você confiasse em alguém, esse alguém que você confia saberia dos seus podres. Por isso você está com medo de confiar em alguém. Deus nunca te prosperará só para você ficar tirando de lá do bancário e ficar olhando, ó, eu tenho. Está errado. Deus nunca te prosperará só para você ficar contando vitória e ostentando. Não, não, não. Deus não me dá para ostentar. Deus me dá para compartilhar. Aleluia, Deus. No casamento não existe eu nem ela, é nosso. Pais prosperam para cuidar primeiro um dos outros e deixar herança para seus filhos. E filhos prosperam para cuidar de seus pais na velhice. É diabólico ser capaz de amar, ser capaz de estar perto, ser capaz de ajudar apenas quando nada tem. É orgulho, é soberba. Verdade, Deus. Jesus amou, Jesus está com a sua família, mesmo sabendo que está mais perto do Pai, mesmo sabendo que Ele domina todas as coisas. Segundo lugar, a família de Jesus na terra não era perfeita. A família de Jesus não era perfeita. Quer ver? É igualzinho a nossa família. Versículo 2: acabada a ceia, o diabo
família de Jesus não tinha essas disputas. Na família de Jesus tinha moleque. Toda a família tem moleque. João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já não teria dito. Eu irei vos preparar um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, virei outra vez para vos buscar. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Eu vou para o Pai, e vocês sabem o caminho para onde vou. Toda a família tem um Mindrão. Aí tem um Mindrão Tomé. Ninguém aqui sabe o caminho não. Ainda bem que Tomé foi Mindrão. Porque quando Tomé entra no meio da pregação, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Deus! Aí quando Jesus acaba de falar, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas ele não é Felipe. Quem é o Pai? Aí Jesus olhou para Felipe e disse: eu estou há tanto tempo com você que tu me pergunta quem é o Pai. No livro de Lucas 24, irmão, a Bíblia chama de Lécio, que o pouco significado é todo. E em Provérbios e Eclesiastes todo, posso falar? É idiota. Então tem todos no caminho de Emaús em Lucas 24 andando. Será que ele é o Messias? Será que ele é o Salvador? Aí Jesus aparece no meio dos dois. Jesus aparece no meio dos dois. Do que vocês estão falando? De um homem que curava uma doença. Jesus é. Só que ele morreu. Aí tem as mulheres falando que ele ressuscitou no meio. E as mulheres falando que Jesus ressuscitou. Aí Jesus expressou: necios de coração, todos, se fosse trabalhar lerdos, para entender que era necessário que o Filho do Homem sofresse para depois entrar na sua glória. Aí Jesus vem falando desde Gênesis até passar pelos profetas, até chegar no Novo Testamento. Ah, bom. Aí Jesus fez que ia passar, olhava para Jesus e disse: tá, dinheiro, fazendo lanche. Aí Jesus disse: tá bom, eu vou entrar. Aí Jesus entra, se assentou à mesa, não reconheceram. Pegou o pão, não reconheceram. Quando Jesus parte, como Jesus diz: eu não tenho que fazer algo sobrenatural para ver se ele me reconhece. Aí Jesus aí olhou para o outro. Deus de Abraão! Mas Jesus amava todos eles. E Pedro, passando o negócio apertado, toda a família tem um valentão, toda a família tem um lerguinho. Lerguinho é não. Toda a família com chinelista, Judas. Quanto vale o perfume? 300. Quanto vale Jesus? Quanto vale que programa lá? Eu pago. Quanto vale o iPhone?